É impressionante o que você consegue fazer quando escolhe não se colocar no papel de vítima, quando decide olhar para as possibilidades em vez do problema. Eu perdi as pernas, os rins, o baço e a audição do ouvido esquerdo de uma hora para outra. Meu mundo mudou completamente. Mas o que me ajudou a não virar vítima foi justamente decidir que eu não seria uma vítima. Você dá um passo pequeno de cada vez e vê aonde isso te leva. Dona de 3 medalhas paralímpicas, snowboarder de elite e uma das vozes mais importantes quando o assunto é resiliência e potencial humano. A inspiradora Amy Purdy. Os nossos desafios podem ensinar muita coisa. No meu caso, foi uma jornada de 7 anos para me reerguer e voltar a andar. Se você se permite viver o momento e entrar de verdade no que está atravessando, em vez de resistir o tempo todo, aprende muito. E esses momentos acabam virando alguns dos mais profundos e especiais da sua vida. Você tem uma frase ótima. A qualidade da sua vida depende das histórias em que você escolhe acreditar. Em que história você está escolhendo acreditar agora, nesta fase com tantas possibilidades, mas também incertezas? Nossa, eu acho que... E, pelo que você fala no seu novo livro, Bounce Forward, parece até que aquilo que quase te destruiu acabou virando a plataforma de lançamento para você construir algo muito maior do que um dia imaginou para a sua vida. Com certeza. E eu fico curioso porque você participou do Dancing with the Stars, ganhou medalhas paralímpicas, fez um monte de coisas diferentes, tem sua imagem em outdoors pelo mundo, você realizou muita coisa inspiradora. Mas o que te permitiu sair daquele primeiro lugar mental de vítima em que tanta gente entra quando passa por um desafio ou quando a vida dá uma rasteira? Como você aprendeu a superar isso logo no começo? Porque é uma mudança gigantesca. Sim, foi uma mudança gigantesca. Eu perdi as pernas, os rins, o baço e a audição do ouvido esquerdo de uma hora para outra. E o meu mundo ficou completamente diferente. Mas o que me ajudou a não entrar no papel de vítima foi ter tomado essa decisão desde o começo. Então eu me lembro de estar sendo levada de maca para o centro cirúrgico, onde perderia as 2 pernas, sem a menor ideia do que esperar. Eu não fazia ideia de como seria a minha vida depois daquilo. E eu estava morrendo de medo, mas estabeleci 3 metas. E acho que fiz isso porque eu precisava de alguma coisa. Eu precisava de algo em que me segurar, algo que me puxasse para o futuro. Então defini 3 metas. A primeira era que eu não ia ter pena de mim mesma, porque eu não era uma vítima, e também não ia agir como se fosse. E todo mundo tinha pena de mim, e isso não fazia bem. A segunda meta era voltar a praticar snowboard naquele mesmo ano, porque eu nunca tinha passado 1 ano sem fazer snowboard antes. Nossa! E a terceira meta era, quando eu conseguisse sair daquela bagunça, eu queria ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo. E eu acho que essas 3 metas realmente me deram um norte. Elas me deram algo em direção ao qual eu podia caminhar. E eu não fazia ideia de como seria o caminho para voltar ao snowboard ou para ajudar outras pessoas. Eu só sabia que era isso que eu queria, então fui dando um passinho de cada vez. E isso me levou a lugares que eu jamais poderia imaginar. Eu adoro o fato de você já ter um plano enquanto te levavam para a cirurgia, para lidar com as pernas, o baço, os rins e tudo mais. Mas também dava para entrar ali pensando, talvez eu nem acorde, né? Tipo, Sim, tudo bem, você estava tentando olhar para o melhor cenário, mas como você conseguiu superar? Quer dizer, eu não diria que eu estava positiva. Na verdade, eu realmente não fazia ideia. Antes da cirurgia, os médicos entraram e disseram, se a gente não amputar aqui, e colocaram a mão na minha canela, amanhã, na semana que vem, vamos ter que amputar mais para cima. Então não tinha escolha. A escolha era sobreviver ou não sobreviver. E se quisesse sobreviver, eu teria que perder as pernas. E eu acho que naquele momento eu precisava de algum tipo de controle. A forma que encontrei de ter esse controle foi me dar essas 3 metas. E elas se tornaram uma parte enorme da minha vida. Foi isso. Foi nisso que eu trabalhei pelos 20 anos seguintes. No fim, foi basicamente nessas 3 coisas que eu realmente foquei. E é impressionante o que você consegue fazer quando escolhe não entrar no papel de vítima. Quando decide focar nas possibilidades em vez do problema, dá um passinho de cada vez e vê aonde isso pode te levar. Sim. Naquela época,
eu não fazia ideia de que chegaria para competir nos Jogos Paralímpicos. Eu só queria voltar a praticar snowboard. Eu não fazia ideia de que estaria em pódios, no Dancing with the Stars, ou vivendo qualquer uma daquelas coisas. Eu só queria correr atrás dos meus sonhos, fazer o que eu amava e ajudar outras pessoas a fazer o mesmo. E é incrível onde isso foi parar. O que você diria para alguém que está passando por um momento muito difícil e não consegue enxergar um futuro melhor, não consegue se apegar a nenhuma visão positiva da própria vida porque tudo está pesado demais agora? Parece que, às vezes, a pessoa Sim. simplesmente sente que não existe esperança, como se não houvesse nenhum futuro bom em que ela consiga pensar ou no qual consiga se segurar por causa de tudo de ruim que está acontecendo neste momento. O que você diria para alguém nessa situação? Sinceramente, eu acho que tem muito a ver com se abrir para a possibilidade em vez de se prender ao problema. Aquilo em que a gente foca cresce. Então, se o foco estiver nos problemas, a nossa percepção deles só vai aumentar. E se o foco for, o que eu posso aprender com o problema que estou vivendo? Isso pode nos ensinar demais. Por exemplo, se você está passando por ansiedade e muito angustiado com o futuro, eu conheço bem essa sensação. Todo mundo já sentiu isso. Sim. Mas eu senti isso muitas vezes ao longo da minha vida. E, por muito tempo, a ansiedade tomou conta da minha vida. Ela me fazia sentir fora de controle, sem saber como seria o meu futuro, e eu vivia preocupada com o que vinha pela frente. Aí eu comecei a aprender a presença, a simplesmente estar no momento, a estar no aqui e agora. Porque no aqui e agora, tá tudo bem. Quando você está presente, percebe que, agora, está tudo bem. E isso te ajuda a seguir em frente. Só de aprender isso já é uma bênção. É um presente dentro da adversidade. Então eu acho que é sobre focar nas pequenas coisas que estão te ajudando a atravessar os seus desafios, para que elas possam crescer. E essas coisas podem ser, por exemplo, agradecer porque a sua família está ao seu lado. Ou agradecer porque você tem um cachorro que ama, um café quentinho, mais um dia de vida, ou simplesmente porque olha pela janela e está tudo bonito. É tentar encontrar a beleza e a possibilidade dentro do dia e deixar isso crescer, em vez de alimentar o problema. Eu acho que isso pode ajudar a gente a atravessar muitos desafios. Sim. Quando muita gente passa por um revés, seja na saúde, no relacionamento, na carreira ou em qualquer outra área, é muito comum ouvir: eu só queria voltar para como era antes, quando estava tudo bem, Sim. quando não tinha problema, quando eu não tinha essa questão de saúde ou esse peso financeiro. Eu quero voltar. Mas você fala sobre seguir em frente e não sobre voltar. Você não tinha como voltar a ser quem era antes de perder as pernas, certo? Não dava para voltar. Não era possível. Então você não podia retornar Exato. àquela identidade Sim. anterior. Você teve que seguir em frente e construir uma nova identidade. Mas isso é muito difícil para as pessoas. Como é que a gente aprende a avançar em vez de tentar voltar? No fim, grande parte disso é aceitação. É Certo. isso, uma aceitação radical. Quando perdi as pernas, eu não tinha escolha. Era algo muito claro. Não havia volta, querendo eu ou não. E acho que essa é a diferença, e também o motivo de eu ter escrito este livro. Quando perdi as pernas, eu estava lutando pela minha vida. Quando eu passei por essa lesão, há uns 7 anos, experiência em que grande parte deste livro se baseia, eu estava lutando pela qualidade da minha vida. E isso mudou tudo. Quando você está lutando pela própria sobrevivência, você quase não tem espaço emocional para processar o que está vivendo. Mas quando está lutando pela qualidade da sua vida, as emoções ficam muito mais intensas. Você sente que está perdendo tudo, fica preocupado com o futuro, não faz ideia do que fazer, nem de como a sua vida vai ficar. E foi justamente nessa segunda vez, passando por esse processo de novo, que eu mais aprendi sobre mim mesma. Não por perder as pernas, mas por ter que se recuperar de uma lesão nessa segunda vez. Exato. Porque na primeira vez, as pessoas sempre me perguntavam: como você conseguiu? Como atravessou os maiores desafios? Como superou a perda das pernas? E para ser bem sincera, durante muito tempo eu nem sabia responder. Eu dizia: não sei, eu simplesmente fui fazendo. Sim. Acho que a juventude estava ao meu favor, porque quando a gente é jovem costuma ser muito resiliente. Então eu pensava, E sei também lá, não tinha outra opção. Era tipo, é isso, isso. e agora eu preciso dar simplesmente um fui jeito. fazendo. Mas dessa vez, eu prestei muita atenção no que estava me ajudando ao longo do caminho. E comecei a anotar essas coisas.
Eu comecei a observar os dias em que eu estava sofrendo e depois melhorava. O que tinha me ajudado? O que me ajudou a sair disso, ou pelo menos a atravessar isso? Eu anotava. E nos dias em que eu estava ansiosa, eu fazia a mesma coisa. O que me ajudou a passar por isso? Eu anotava também. E foi isso que acabou virando a base deste livro. Todas essas coisas que foram me ajudando ao longo do caminho. E outra coisa que eu aprendi é que essas ferramentas ou práticas não servem só para sobreviver. Elas também ajudam você a florescer. É exatamente o mesmo conjunto de coisas. Por exemplo, visualização que eu falo no livro. Eu usei visualização nos meus dias mais sombrios, deitada numa cama de hospital depois de perder as 2 pernas, sem a menor ideia de como seria a minha vida dali para frente. Eu imaginava o futuro que queria construir, mas também usei isso em pé, na largada dos Jogos Paralímpicos, visualizando a pista, a prova que eu queria fazer, ou antes de entrar no palco, imaginando como eu queria me apresentar. Então eu comecei a perceber que essas ferramentas não ajudam só a sobreviver. Elas também ajudam a viver bem, a crescer, e são exatamente as mesmas. Foi por isso que eu quis colocar isso no livro e compartilhar aquilo de que eu tenho certeza de verdade. E eu também escrevi esse livro porque pensei, talvez eu seja muito movida pela proximidade da morte, já que cheguei perto dela algumas vezes na vida. Mas aí me perguntei, se eu morresse amanhã, o que foi que eu aprendi? E eu estava num avião, um dia, quando pensei nisso. Peguei um guardanapo e anotei 21 coisas. Pensei, são essas as coisas que eu aprendi. Tipo, é isso que eu deixaria para trás. E isso acabou virando os capítulos do livro. Então, é isso. E nada disso teria acontecido se eu não tivesse passado por todos os desafios que vivi. Eu não teria aprendido essas pequenas grandes lições. E agora, eu posso compartilhá-las. Por isso, eu realmente acredito que os nossos problemas estão ligados ao nosso propósito, se você tiver coragem de encará-los. E quando compartilha o que te ajudou a atravessar esses desafios, é aí que vem a sensação mais profunda de realização. Saber que aquilo que você aprendeu pode ajudar outra pessoa. Lindo. Porque Sim. você passou por muitas cirurgias e ficou hospitalizada por quase 2 anos, certo? Sim, Quantas- foi isso mesmo. Acho que eu ainda nem contei direito essa parte Minha da pergunta história, então mas... seria, quantas cirurgias você já fez na sua vida? Nossa! Quantas cirurgias eu já fiz na vida? Sinceramente, acho que nem conseguiria contar. Mas a questão é que eu passei por muita coisa, só que também tive uma vida linda, incrível. Sim. E eu acho que ela foi tão linda e tão incrível justamente porque eu passei por tanta coisa. Porque isso obriga você a descobrir o que realmente importa na sua vida. Interessante. Obriga você a perceber o que valoriza, a prestar atenção de verdade no que você tem. Eu acho que os nossos desafios realmente nos aterrissam no nosso propósito, em quem somos, no nosso espírito e nas nossas relações. Então, por mais que eu tenha passado por muita coisa, eu também vivi uma vida extraordinária, que eu não teria vivido se não tivesse atravessado tudo que atravessei. Sério? Se você não tivesse passado por esses desafios físicos e emocionais, que a maioria das pessoas nunca enfrenta, acha que ainda teria tido uma vida incrível? Eu não acho que teria uma vida com tanto significado. Ah, com certeza não. Sem a dor, o sofrimento e as cirurgias, você acha que a vida não teria tido o mesmo significado? Ah, sim, com certeza. Acho que eu teria sido massoterapeuta. Teria amado ajudar as pessoas porque era isso que eu fazia antes. Não faço ideia de para onde a minha vida teria ido depois disso. Mas eu acho que os nossos desafios nos levam para as profundezas da vida. Eles ajudam a gente a experimentar a vida em toda a sua intensidade. A gente acha que os desafios impedem isso, que nos afastam de viver plenamente. Mas, na verdade, são eles que abrem a porta para que a gente viva a vida por inteiro e... Acho que muita gente precisa ouvir isso, porque a maioria foge dos próprios desafios. As pessoas fogem da dor e dos próprios problemas. E eu não estou Exato. dizendo que alguém deva viver mergulhado em dor e sofrimento o tempo Não. todo. Mas o que eu estou ouvindo você dizer é que foram justamente os seus maiores desafios, as dores e as lutas mais difíceis que trouxeram mais significado e realização para a sua vida. Como alguém que está no meio de tanta dor e tristeza, agora, na vida pessoal, pode começar a pensar dessa forma? Sim, Como alguém começa a acreditar, talvez isso esteja acontecendo por um motivo, só ainda não sei qual. exato. Nossa, eu realmente acredito que a gente precisa encarar os próprios desafios. É entrar neles de verdade.
Eu sei que isso é difícil, mas... E no momento em que tudo está acontecendo, isso é muito difícil, porque o nosso impulso é fugir dos desafios. Mas, na verdade, é justamente ao encará-los que a gente aprende, cresce e descobre quem é. A pergunta passa a ser: o que eu consigo extrair disso que possa me ajudar a seguir em frente? Nem que seja a menor coisinha naquele momento? Porque, como eu disse, isso cresce. Seja lá o que for que você consiga se agarrar naquele momento para encontrar uma luz, um fiozinho de esperança, qualquer coisa, foque nisso, porque isso cresce. E é difícil mesmo. Sim. Quando você está no meio do furacão, é muito complicado enxergar o outro lado. Se você está lidando com ansiedade, por exemplo, não consegue se sentir inspirado. É impossível. Você não consegue enxergar uma visão de futuro para si mesmo. Você fica preso no aqui e agora. Fica travado. Mas se você conseguir encontrar esses pequenos momentos que vão te puxando para frente, seja o que for, e se apoiar neles, é isso que ajuda a atravessar. Sim. E quando escrevi este livro, eu criei 21 capítulos, 21 temas diferentes, e todos esses temas eram lutas que eu mesma vivi. E as ferramentas são justamente aquilo que me ajudou a atravessar essas lutas. E eu comecei a perceber que existiam coisas concretas me ajudando nesse processo. Tipo, tudo bem, eu estou sobrecarregada, mas aí penso, tá, agora já não estou tão sobrecarregada assim, então o que está me ajudando a passar por isso? Ah, é porque eu comecei a compartimentalizar. Eu passei a dividir melhor a minha vida. Tipo, agora vou focar só nesta uma coisa. E apenas nisso, atravessar essa etapa. E depois eu foco na próxima, e atravesso a próxima também. Quando eu tinha 19 anos, perdi os rins, o baço e a audição do ouvido esquerdo. Tudo de uma vez. Num dia, eu ia ao médico para tratar das pernas. No dia seguinte, precisava ir a uma consulta dos rins para entender se teria que fazer um transplante. No dia seguinte, eu ainda precisava ir a uma consulta para entender se ia precisar de aparelho auditivo. E eu tinha só 19 anos. Era algo extremamente pesado que podia acabar com você por dentro. Mas o que comecei a fazer foi focar em uma coisa de cada vez. Então eu dizia, tá, quer saber? Essa semana é só a semana das pernas, só isso. Eu não vou pensar nos meus outros problemas. Sim. Eu não vou pensar. Sim, eu não vou pensar nos rins. Não vou pensar se preciso de aparelho auditivo. Vou pensar só nas pernas. E pronto. Aí na semana seguinte era, tá, agora o foco é o meu rim. Tipo, eu preciso de transplante de rim? Então vamos fazer exame de sangue e tudo o que for necessário. E só de separar as coisas desse jeito, aquela sobrecarga diminuía. E eu levei isso para o resto da minha vida. Quer dizer, isso serve tanto para momentos difíceis, quanto para fases boas e corridas da vida. Compartimentalizar ajuda você a atravessar desafios, mas também a se organizar para crescer e conquistar o que quer. Se você está cheio de coisa acontecendo, até coisas boas, e se sente sobrecarregado, começar a separar melhor as áreas da vida já ajuda bastante. Eu acho que, ao passar pelos meus desafios, comecei a perceber que existiam coisas nas quais eu estava me apoiando e que realmente me ajudavam a atravessar tudo isso, em vez de simplesmente me sentir completamente sem controle. Quando a gente presta atenção de verdade no que acabou de iluminar o nosso dia, Sim. o que foi que acabou de mudar o meu humor? E quando você se apoia nisso e realmente foca nisso, isso pode mudar o seu dia inteiro. Isso é muito verdade, e faz total sentido você falar disso, porque ontem à noite eu estava lidando com umas coisas bem pessoais, internas mesmo, e foi difícil dormir. Hoje de manhã eu ainda acordei meio estressado, e eu acabei de ter gêmeas, elas estão com 5 meses, então pensei, quer saber? Preciso sair um pouco da minha cabeça e focar nas minhas filhas. Eu fui até lá, peguei uma delas no colo, levei as duas para passear, e isso me ajudou a focar no presente em vez de ficar preso no que estava me deixando estressado. E isso me devolveu propósito e uma energia mais centrada, porque foquei nisso em vez dos problemas, do estresse e da ansiedade. E acho que, se cada um encontrar uma ferramenta assim para voltar ao presente, isso ajuda bastante a atravessar o estresse. Exatamente. Exatamente. É muito fácil focar nos problemas, e aí isso faz parecer que o seu mundo acabou, como se fosse o fim de tudo, sabe? Ou então você escolhe focar no que está dando certo e percebe que tem muita coisa boa na sua vida. E claro, eu passei por muita coisa, sem dúvida, mas também tive uma vida incrível de descobrir possibilidades e viver essas possibilidades. Só que eu não teria descoberto nada disso se não fossem os problemas que enfrentei. Sim. Nossa, então parece que os problemas acabaram te dando propósito. Exato. Impressionante. Sim. Pode falar. Eu acho... Sim.
O que eu ia dizer é que eu realmente acredito que os nossos problemas nos aproximam de nós mesmos. Eles nos aproximam dos nossos relacionamentos, nos aproximam de Deus e também podem nos aproximar do nosso propósito, se a gente os encara de frente e aprende com eles. E se você tenta fugir dos seus problemas, o que costuma acontecer? Nossa, aí você simplesmente desaba e se sente completamente sem controle, se sente quebrado por dentro. Como se os seus problemas tivessem acabado com você e te esmagado, porque uma hora isso precisa sair. E problema é algo que todo mundo enfrenta. Esses desafios, eu sei que os meus talvez sejam mais visíveis porque eu tenho pernas protéticas. E, na capa do meu livro, inclusive, uma delas aparece ali também. Mas todos nós temos desafios, não é? Grandes e pequenos. E é para isso que este livro também existe. Ele não é só para os grandes problemas. Ele é para os desafios do dia a dia que todos nós enfrentamos. Até nas coisas pequenas é assim. Você pode estar no trânsito, alguém fecha seu carro, você derruba café em cima de si mesmo e pronto, seu dia parece arruinado. Só que existe um momento ali em que você pode escolher como vai lidar com aquele problema. E essa virada acontece justamente na pausa. Eu chamo isso de o poder da pausa, porque se você consegue pausar, consegue escolher para que Sim. direção quer ir. Sim. E pode dizer, espera aí. Tá, essa pessoa é um idiota e vai acabar com o meu dia. Ou você pode pensar, talvez essa pessoa tenha acabado de receber uma ligação dizendo que o filho está no hospital. E por isso, entrou na sua frente. Isso muda completamente a sua perspectiva naquele instante. Então eu acho que existem essas ferramentas. A gente acha que pessoas positivas, felizes, fortes e que vivem bem simplesmente nasceram assim. Mas eu acredito que elas se apoiam em ferramentas, práticas e mudanças de mentalidade para conseguir viver dessa forma. Com certeza. Agora, eu queria falar sobre identidade e como você aprendeu a enxergar a sua depois de tantas mudanças. Porque muita gente tem uma identidade muito definida, mas quando passa por um divórcio, um colapso, uma falência ou algum problema de saúde, isso abala completamente quem a pessoa acha que é. Como você aprendeu a entrar numa nova identidade que nem sabia que existia em você, já que a antiga foi arrancada? Exato. Eu tive que entrar em várias identidades diferentes ao longo da vida. Quando perdi as pernas aos 19 anos, por exemplo, foi como entrar numa realidade totalmente nova. De repente, eu era uma pessoa com deficiência, e eu nunca tinha imaginado que aquela seria a minha vida. Então precisei processar o que aquilo significava e também como as pessoas passariam a me enxergar. Mas para mim, no fundo, a chave foi assumir isso de vez. Foi entender. Eu perdi as duas pernas, mas essa sou eu agora. Eu nunca escondi isso. No começo, as pessoas olhavam para mim de um jeito diferente, e eu tive que aprender a ficar bem com isso. Sim. Mas eu me sentia muito mais confortável sendo eu mesma do que tentando não ser. Sim. Quanto mais eu aparecia desse jeito, comecei a usar vestidos e salto, e as minhas pernas biônicas ficavam à mostra. Aí as pessoas falavam sobre isso comigo, e isso também me ajudou a abraçar minhas pernas e a minha realidade. Quanto mais coragem eu fui tendo com isso, e quanto mais confortável fui ficando comigo mesma, foi aí que as coisas começaram a fluir, e a minha vida inteira começou a entrar nos trilhos dali em diante. Sim. Aí eu comecei a conhecer pessoas, comecei também a me sentir mais à vontade com os outros, e isso acabou virando a minha nova identidade. Mas tudo começou com essa escolha. De novo, de não esconder isso, de não esconder quem eu era naquele momento. Eu ia abraçar essa realidade, mesmo sem ainda me sentir confortável com ela. Sim. E precisei fazer a mesma coisa alguns anos atrás, quando machuquei gravemente a perna esquerda. Isso foi há 7 anos. Eu acabei perdendo todo o sistema arterial da perna esquerda. Então eu tive um coágulo que foi do quadril para baixo, atravessando todas as artérias da perna esquerda. E isso aconteceu por causa de todos os esportes que eu praticava com pernas protéticas. Porque quando você usa pernas de fibra de carbono que ficam fazendo pressão ali, Pressão em e você? ainda passa 7 horas por dia no snowboard, anda por aeroportos, fica em pé no palco, palestrando, seja o que for, e depois ainda vai para a academia. Tudo isso acabou danificando as artérias da minha perna esquerda. Lesionou a artéria poplítea e depois comprometeu totalmente a minha artéria femoral. E eu passei por cirurgias grandes, bem pesadas. Foram 10 cirurgias ao longo de uns 2 anos e meio, eu acho. E tudo isso aconteceu durante a Covid. Então eu ficava sozinha no hospital por dias seguidos. Meu Deus.
E isso me obrigou a entrar numa identidade completamente nova depois que tudo aconteceu. Porque eu saí de uma realidade em que perdi as pernas aos 19 anos para viver uma vida incrível, com esporte, competição, Dancing with the Stars, palestras no palco da Oprah, viagens pelo mundo, e eu me sentia totalmente capaz, 100% capaz. Eu também já estava muito confortável nas minhas pernas, e de repente, fui derrubada de novo sem nem saber se conseguiria voltar a fazer tudo aquilo que lutei tanto para conquistar. Parece até mais difícil na segunda vez, porque na primeira, obviamente, foi algo que mudou a sua vida inteira, mas também abriu um mundo de possibilidades. Já na segunda, dá a sensação de, nossa, talvez todas essas possibilidades parem agora, por causa desses desafios. Exato, isso mesmo. E isso assusta. Sim, e foi por isso que foi tão difícil. Na primeira vez eu estava lutando pela minha vida. Na segunda, pela qualidade da minha vida. Uau, sim. E isso tornou tudo ainda mais difícil, porque aí você pensa, eu estou aqui na Terra e é assim que vou viver o resto da minha vida. E aí vem a pergunta, será que eu ainda vou ser a pessoa que eu era? Será que eu sou quem eu achava que era? Quem sou eu se não estou fazendo as coisas que eu fazia, aquelas que eu achava que me definiam? Quem sou eu agora, se eu não posso mais fazer essas coisas? Se tudo isso for arrancado de você, quem sobra? O que você descobriu sobre quem você era nesse processo? Eu descobri... Deixa eu pensar. Eu descobri que... Vou te dizer uma coisa. Isso me deixou muito mais suave, Sério? mais sensível. Em vez de ser tão... talvez tão dura, tão... Muito focada, talvez. Eu era... Sim, eu era muito, muito focada antes. E ainda sou. Mas isso me deixou mais receptiva e mais aberta a deixar as pessoas ao meu redor me ajudarem. Acho que por muito tempo eu quis mostrar para todo mundo o quanto eu era capaz. Eu consigo. Sim. Deixa que eu No faço. fundo, todo mundo Sim, quer sentir sim, isso, claro. não é? E as pessoas diziam, ah, ela tem pernas protéticas. Aí perguntavam, Sim. você precisa de ajuda com alguma Sim. coisa? E eu respondia, não, estou bem. Eu sou atleta. Eu viajo o mundo inteiro e arrasto minhas malas de snowboard para todo lado. Eu estou bem. Mas isso me transformou de um jeito muito diferente e de um jeito muito bom. Não só permitiu que outras pessoas me ajudassem, como também me deixou mais receptiva, eu acho, mais conectada com os meus relacionamentos e me fez sentir mais centrada. É quando você passa por desafios assim que começa a se perguntar: por que estamos aqui? Qual é o propósito disso? Como eu quero viver o resto da minha vida? E quando você consegue realmente viver esses momentos profundos, é aí que mais aprende sobre si mesmo, sobre o que quer para a sua vida e sobre o que realmente importa. E para mim, ficou claro que eram as coisas simples, os meus relacionamentos. A minha mãe foi incrível. Ela cuidou de mim durante todo esse processo. Meu marido foi absolutamente incrível. Isso transformou completamente o nosso relacionamento. Sério? Eu saí de uma vida em que vivia viajando e era extremamente independente para permitir que ele realmente assumisse as coisas e cuidasse de tudo. Uau! E ele apareceu de um jeito que eu nunca poderia imaginar. Limpava nossa casa todos os dias, cuidava de mim e começou a cozinhar todos os dias. Eu percebi o quanto ele era cuidadoso, acolhedor, e eu nunca tinha enxergado Sério? isso dessa forma. Acho que foi porque eu não precisava disso antes. Mas, quando precisei, isso permitiu que ele se tornasse uma versão de si mesmo, que talvez também nunca tivesse conseguido expressar antes. Pelo jeito, você nunca tinha dado esse espaço pra ele, né? Era tipo, não, deixa comigo, eu dou conta. E eu resolvo isso. Exato. Sim. Eu acho que... Sim, eu realmente acredito que os nossos desafios podem ensinar muita coisa. E o que eu vivi foi uma jornada de 7 anos para voltar a ficar de pé e andar de novo. E eu ainda estou nesse processo porque tenho pernas protéticas. Então, fazer com que elas fiquem confortáveis o suficiente para eu andar nelas, essa é como se fosse a segunda fase da jornada em que eu estou agora. Mas a primeira fase é como se, quando você está atravessando o fundo do poço, se você se permitir viver o momento e entrar de verdade no que está passando, em vez de resistir a tudo, você pode aprender demais. E esses momentos acabam se tornando alguns dos mais profundos e especiais da sua vida. Porque, como eu disse, as pessoas estão ali por você. Você percebe isso justamente quando mais precisa. E isso é incrível.
O que mais alguém poderia querer da vida? Sim. Mas viver esses momentos de presença, saber que você tem apoio e se sentir conectado com os outros. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que existem na vida. É disso que a gente precisa, desse apoio. Acho que os desafios também ensinam a gente a deixar que outras pessoas da nossa vida nos apoiem. Mas eles também mostram quem, na prática, não se importa o suficiente para estar com a gente também. Quando você procura alguém e diz, estou passando por uma fase muito difícil, você pode me ajudar com isso? E a pessoa some. Você percebe, nossa, ela não era tão parceira quanto eu imaginava. Então, quando você passa por desafios, acaba entendendo melhor quais relações realmente importam na sua vida. Às vezes, quem mais aparece por você é justamente quem você menos esperava. E outras pessoas, nem tanto. E eu acho que isso abre espaço para construir vínculos mais fortes com as pessoas certas. Exato. E no fim, isso sempre acaba sendo um ganho, não é? Porque você pensa, tá, essa pessoa não está mais na minha vida porque não esteve comigo quando eu mais precisei. Mas ao mesmo tempo, você agradece por ter percebido isso. Agora você sabe quem realmente está na sua vida, quem de fato apareceu para te apoiar. Mas também tem outra coisa que eu aprendi passando por tudo isso, que foi o poder da vulnerabilidade. O poder de se sentir confortável para deixar as pessoas entrarem, em vez de fingir que está tudo sob controle. E quando você permite isso, dá às outras pessoas a chance de também aparecerem na melhor versão delas. Ou talvez numa versão diferente daquela com que já apareceram antes. Elas conseguem estar ali e te apoiar de um jeito que talvez nunca tenham te apoiado antes. Sim. E no fim, tudo começa quando você simplesmente permite que as pessoas entrem. E, no meu caso, passando pelo desafio que eu passei, com todas aquelas cirurgias e tudo mais, eu realmente não tive escolha a não ser me apoiar no suporte que estava ao meu redor. E isso me deu força. Então, muitas vezes, a gente pensa que pessoas resilientes simplesmente são assim, como se fossem naturalmente fortes e cheias de garra. Mas eu acho que pessoas resilientes percebem que existem coisas específicas que as ajudam a ficar fortes. Existem recursos, práticas e apoios que as ajudam a atravessar os desafios. E, para mim, uma dessas coisas foram os meus relacionamentos, a minha família e os meus amigos, além de me permitir de verdade ser vulnerável para conseguir deixá-los entrar. Foi isso que realmente me deu força para seguir em frente. Nossa, houve algum momento em que você ficou tão sem rumo que simplesmente disse, Deus, me mostra o caminho. Me diz o que o Senhor quer de mim. E como tem sido para você essa conversa, ou essas conversas, e a sua relação com Deus? Tem sido uma conversa interessante, para ser sincera. Tem sido uma jornada interessante. Sim, com certeza, nossa. Quando eu machuquei a perna... Quer dizer... Isso há 7 anos ou lá no começo? Sim, Sim. sim. Então, quando machuquei a perna, há 7 anos, eu lesionei a artéria poplítea. Eu não fazia ideia se conseguiria voltar a usar uma prótese. Então, nem sabia se voltaria a andar. E aquele foi o período mais difícil da minha vida. Foram alguns anos vivendo nessa incerteza. Era um desafio prolongado que simplesmente parecia não ter fim, sabe? Não havia realmente uma luz no fim do túnel. E não tinha... Ninguém conseguia me dar um prognóstico. Ninguém podia dizer, sim... Quer dizer, o meu caso era muito fora do padrão. Daqui a 6 meses você se recupera, mas não existia nada disso. Exato. A maioria das pessoas perde a perna passando pelo que eu passei. Como eu já era amputada, era como se estivéssemos só tentando salvar o que restava da minha perna. E sem saber o que o futuro reservava, houve muitas vezes em que eu simplesmente ia pro banheiro, sentava na banheira e chorava sem parar. Eu estava de luto, sabe? Estava vivendo o luto pela perda de quem eu era. Eu estava de luto pela incerteza do que vinha pela frente. E ficava pensando, por que eu tenho que passar por isso de novo? Foi a primeira vez na vida que eu disse, por que eu? Quando perdi as pernas lá no começo, eu nunca disse, por que eu? Mas dessa vez, eu disse. Mas vou te dizer uma coisa. Antes de tudo, só o fato de entrar na banheira e me permitir viver aquele luto, deixar aquela energia atravessar o meu corpo, fazia com que eu sempre saísse de lá muito melhor e com mais esperança. Sim, isso é bom. E eu saía pensando, tá, eu dou conta. Aconteça o que acontecer, eu vou ficar bem. Então essa foi uma das coisas às quais eu comecei a prestar atenção. Quando você se permite sentir as emoções, é ali que encontra força. Sim. E aí consegue seguir em frente. Nossa, isso é lindo.
O livro é incrível e, na página 101, tem uma frase sua que diz: a qualidade da sua vida depende das histórias em que você escolhe acreditar. Já se passaram 25 anos desde que você perdeu as pernas, certo? 25 anos. E você estava me dizendo, antes de começarmos a gravar, que está em transição de novo. Em muitas áreas da sua vida, aliás. Nos últimos 25 anos, você viveu a todo vapor, construindo seus negócios, sua marca e realizando várias coisas. Mas agora é como se estivesse criando uma nova identidade para o que vem pela frente. E, de novo, voltando à sua frase. A qualidade da sua vida depende das histórias em que você escolhe acreditar. Qual é a história que você está escolhendo acreditar agora? Nesta nova fase cheia de possibilidades, mas também de incertezas sobre o que vem aí. Nossa! Eu acho que a primeira parte da minha vida, ou talvez o primeiro terço dela, foi meio que viver uma vida normal, certo? Sem ter noção do que existia além disso. Até os 20 anos, quando de repente eu perdi as pernas. Os 20 anos seguintes viraram de verdade uma busca para entender as possibilidades. O que eu consigo fazer com essas pernas? O que eu consigo fazer? O que é possível? E eu fui descobrindo essas coisas. E também os meus limites, certo? Sim. E acho que os próximos 20 anos são exatamente isso. Ou seja lá o que eles venham a ser, entrar nesta próxima fase da minha vida tem a ver com ajudar outras pessoas a enxergarem isso dentro de si. Que todos nós temos um potencial enorme, não importa quais desafios estejamos enfrentando. Todos nós somos capazes de muita coisa. Mas também não é preciso sair por aí tentando provar isso com conquistas gigantes o tempo todo. Só de saber que você é capaz de fazer aquilo que quer na sua vida, eu acho que já estamos falando de viver bem, de viver uma vida boa e com sentido. Isso é o mais importante que a gente pode ter. Sensação de realização. E o caminho para isso é saber lidar com as adversidades que aparecem, porque quanto mais a gente vive, mais adversidade vai enfrentar. É assim mesmo. A gente envelhece. As coisas começam a falhar, e quanto mais tempo vive, maior a chance de passar por alguma limitação ou deficiência. Você vai passar por alguma coisa grande, vai perder pessoas, vai perder versões diferentes de si mesmo. Então, quanto mais a gente aceita que esse é o processo da vida, e que é justamente isso que nos aproxima de quem realmente somos, enfim, é mais ou menos nesse lugar que eu, Amy, estou agora. Sabe? Eu estou num momento de muita gratidão por tudo o que vivi, pelo lugar onde estou e por tudo o que a vida ainda coloca diante de mim, enfim. Não sei. Acho que no fim, todos nós temos desafios. E essa, para mim, é a grande questão. E é entender que isso faz parte da vida. Esses desafios não são desvios que tiram você do caminho da vida. São justamente as coisas que ajudam você a descobrir a vida de um jeito mais profundo. Sim. Com toda a sabedoria que você tem hoje, depois desses 25 anos, se pudesse voltar e falar com aquela Amy de 19, 20 anos, que acabou de perder as pernas, o rim e o baço, quais seriam 3 conselhos que você daria a ela se ela estivesse bem na sua frente naquela cama de hospital? Nossa, 3 conselhos. Antes de tudo, eu diria o seguinte: você vai passar por muitos desafios. Mas não foque no problema. Foque na possibilidade. Foque na possibilidade que existe dentro do problema. Ela sempre existe. Então não deixe os problemas crescerem. Foque nos pequenos sinais, nas pequenas brechas que você encontrar ali e nas quais pode se apoiar. Porque isso não só vai te ajudar a atravessar os desafios, como vai te levar muito mais longe do que você imagina. A segunda coisa é... Nossa! Deixa eu pensar. Você é capaz de muito mais do que imagina. Então não deixe que os seus problemas te parem. Você é capaz de mais do que consegue ver agora. Todos nós somos. A gente provavelmente nem chega perto de todo o nosso potencial. Sim. Só de saber disso. Então, seja lá o que você quer fazer, vá atrás. Não olhe para os seus desafios como obstáculos. Olhe para eles como o caminho para chegar aonde você quer. Porque eles vão te ajudar, se você enxergá-los desse jeito. E acho que o terceiro ponto seria, sim, e para ser sincera, eu sempre senti isso, mas valorize o seu corpo. O seu corpo é extremamente poderoso, é algo impressionante. Nossos corpos têm uma capacidade incrível de cura. Então valorize isso.
cuide dele. Quanto mais você cuida do seu corpo, mais ele cuida de você e está ali por você. O meu corpo foi o meu maior aliado em tudo isso. Sim. Porque eu passei por cirurgias, perdi as pernas, fiz transplante de rim e enfrentei tudo isso e ainda assim meu corpo se recuperou, se manteve forte e resiliente. Na verdade, foi o meu corpo que me ensinou a ser resiliente. Ele se recompõe todas as vezes e faz o que precisa fazer. Isso é incrível. Então eu diria, continue cuidando de si mesma, porque o seu corpo vai te carregar por alguns dos maiores desafios da sua vida. Se você pudesse avançar 25 anos no futuro e receber um conselho de si mesma hoje, da sua versão futura, hipoteticamente, o que acha que ela diria para você neste momento, exatamente do ponto em que está agora? Você está lançando esse livro sobre seguir em frente, está passando por transições pessoais, de carreira e de negócios. Você já viveu uma vida cheia, realizando metas e sonhos para provar a si mesma o que era possível, mas agora está entrando numa nova fase. Quais 3 coisas você acha que essa sua versão futura diria para você, justamente agora, enquanto está mergulhando nessa nova temporada da vida? Talvez a primeira coisa fosse... Você, tipo assim, Amy, você já sabe. Você já sabe lá no fundo do que se trata. É sobre simplesmente estar presente de verdade. Então, permaneça presente sempre que puder, para observar e se abrir para tudo o que pode aprender ao longo do caminho. Não fique tentando viver lá na frente antes da hora, porque a vida vai mudar o tempo todo. Você acha que sabe para onde está indo, mas na real não sabe. Então, simplesmente esteja presente. Você sente que foi difícil, nesses últimos 25 anos, permanecer presente ao invés de pensar nas próximas metas? Acho que, por muito tempo, sim. Acho que isso acontece quando você chega a um certo nível de sucesso. Ou nem é só sucesso, mas quando muita coisa começa a acontecer ao mesmo tempo. Você trabalhou tão duro para dar certo, e de repente começa a vir coisa demais. No meu caso, eu passei muito tempo em palcos, dando palestras, e é incrível tudo que sinto que consegui construir. Mas, ao mesmo tempo, isso pode te colocar numa mentalidade de o que vem agora? O que vem agora? Ainda mais quando você alcança coisas grandes, como as Paralimpíadas, por exemplo, ou quando vive como atleta. Então, quando você conquista certas coisas, às vezes entra naquele modo automático de só pensar na próxima conquista. A próxima coisa. Então, sim. Acho que estou realmente gostando de não estar tentando performar acima do limite agora. Dá uma sensação de alívio, né? Sim, dá mesmo essa sensação. Sinto que estou num lugar muito mais calmo e confiante do que antes. E estou bem com as coisas como elas são. Que ótimo. E é isso. Então eu continuo sempre voltando para essa ideia de presença. Mas eu diria para mim mesma, continue presente. Porque é aí que você mais cresce. É aí que mais aprende. E é aí também que toma as decisões mais inteligentes. Essa seria a primeira coisa que você diria. Essa é uma. Eu não sei ao certo o que diria nas outras 2, meu Deus. Eu diria para me apoiar mais em... Eu diria para cuidar mais da minha família, dos meus amigos e dos meus relacionamentos. E dos meus relacionamentos, provavelmente mais do que eu faço hoje. Sério? Com certeza. Na verdade, você é muito bom nisso, em cuidar dos relacionamentos. Sim. É porque isso é algo que eu realmente quero fazer. Então, quando penso na próxima fase da minha vida, seria mais nesse sentido. Você fica tão ocupado que às vezes nem percebe o que as outras pessoas à sua volta estão vivendo. Como isso se traduziria na prática este ano, para você? Se essa sabedoria é cuidar dos relacionamentos, dos amigos e da família, como isso se pareceria no seu dia a dia ao longo deste ano? Na prática, provavelmente seria desacelerar no trabalho, o que é difícil de fazer. É difícil. Porque você luta tanto para chegar onde chegou. E aí pensa, agora que cheguei Sim. até aqui, não tenho tempo para passar tempo com meus sobrinhos. E eles já estão todos crescendo e... Isso é desafiador para mim, porque eu gosto de realizar, conquistar, traçar metas e fazer acontecer.
Mas, nos últimos 6 meses, eu disse não para muita coisa. Também disse sim para bastante coisa, claro, mas disse não para várias oportunidades de ganhar dinheiro, viagens e experiências legais, porque simplesmente não quero ficar tanto tempo longe da minha família. Exato, isso mesmo. Inclusive, há algumas semanas eu fui a Viena para dar uma palestra e fiquei lá só 24 horas. Só que levou 16 horas para chegar e 16 para voltar. Eu deveria ter ficado 3 dias, mas fiquei só 1, porque queria voltar para estar com a minha esposa e meus filhos. Então é isso. Sim. E provavelmente teriam surgido outras oportunidades legais se eu tivesse ficado. Mas eu pensei, quer saber? Vou abrir mão disso, mas vou estar mais presente com a minha família. Sim. E vou ficar 3 dias sem dormir direito, vou me virar, mas essa escolha passa por entender para o que você vai dizer sim e para o que vai dizer não. Sim. E descobrir isso nem sempre é fácil quando aparecem tantas oportunidades boas. Ou oportunidades de ganhar dinheiro, viagens, isso ou aquilo. No fim, aprender a dizer não é um desafio. Sim. Aprender a dizer não é um desafio enorme. E é exatamente aí que eu estou agora. Ou inverter a lógica e pensar em aprender a dizer sim para os seus amigos e para a sua família. E aí, você nem precisa focar no não. Exatamente. Exatamente. É isso. Eu estou escolhendo isso em vez daquilo. Não é perda, é ganho. Não estou dizendo só não para isso, mas Isso. dizendo sim para a minha família. Então, o resto Exatamente, deixa sim. de caber. Então, vou voltar a falar com você daqui a alguns meses para ver. Você está cuidando da família e dos Sim. amigos ao dizer sim para isso. E qual seria a terceira coisa que você acha que diria? Acho que a terceira coisa seria ter muita clareza sobre o que você quer. Porque isso torna mais fácil dizer sim para sua família, para os seus amigos e para certas escolhas. A gente acha que tem clareza, mas, sinceramente, só quando faz as perguntas certas para si mesmo é que entende de verdade o que quer. É muito fácil olhar para as redes sociais, ou seja lá o que for, ver as pessoas fazendo 1000 coisas e achar que você também deveria estar fazendo aquilo. Mas quando você puxa isso de volta para si e decide o que realmente quer, quando se pergunta, o que eu quero de verdade para a minha vida? E do que estou disposto a abrir mão para chegar lá? E hoje, justamente porque estou num lugar muito mais calmo na minha vida, eu não estou disposta a sacrificar a minha própria... Vou te dizer com clareza, eu não sacrifico mais o meu sistema nervoso por causa de coisas externas. Tipo entrar numa espiral, ficar desesperada porque alguma coisa não saiu como eu queria, ou viver correndo de um lado para o outro. Eu realmente quero ter um sistema nervoso calmo, e isso é muito importante para mim. Então, sim, eu sei muito bem o que eu não quero. E o que eu não quero é me perder em coisas que não importam. Quero focar de verdade naquilo que importa. Então, o terceiro conselho seria ter clareza sobre isso, sem dúvida. Queria te pedir um conselho. Você foi 3 vezes aos Jogos Paralímpicos, certo? Ou melhor, 3 vezes medalhista Sim, paralímpica. 2 vezes paralímpica. 2 vezes paralímpica. 3 vezes medalhista paralímpica. Você sabe que o meu sonho é estar nas Olimpíadas de 2028 com a seleção dos Estados Unidos de handball. Não existe garantia nenhuma. Tenho mais 2 anos e meio. Já entro e saio desse time há 16 anos, jogando esse esporte. Essa é a minha última chance de entrar nesse time como atleta olímpico, e eu persigo isso há mais de 20 anos. Desde criança, na verdade, há uns 40 anos, né? Mas já faz 20 anos desde a primeira vez que vi esse esporte. Sabendo que só existe um tanto de coisa que eu posso controlar, como cuidar do meu condicionamento, da minha capacidade atlética, da minha saúde e de tudo o que depende de mim. Mas entrar no time e estar na lista final não está 100% sob o meu controle, por melhor que eu seja. E às vezes, nem os melhores jogadores entram no time, por qualquer motivo que seja. Então existe a chance de eu conseguir, e também existe a chance de eu não conseguir, por vários fatores. Eu preciso me manter saudável, entre tantas outras coisas. Que conselho você me daria, como alguém que ganhou 3 medalhas paralímpicas, para viver essa fase da melhor forma, com esse sonho de me tornar olímpico nos próximos anos? Acho que você simplesmente precisa se apaixonar pelo processo. É isso. Porque é o processo que constrói você. É do processo que você vai se lembrar. Porque mesmo que você esteja lá no pódio olhando para trás, o que vai lembrar são essas coisas. As pessoas que cruzaram o seu caminho. Os pequenos momentos da jornada. As coisas que você aprendeu sobre si mesmo no percurso. Porque quando você chega lá, aquilo passa muito rápido. E você já sabe disso também. É como qualquer conquista grande, a sensação é muito passageira.
Você chega lá e, na verdade, nem sempre sente. Consegui. Talvez sinta isso por um instante, mas logo pensa: tá, e agora? O que eu tenho que fazer agora? Então, o segredo é realmente valorizar o processo e estar muito presente nele. Porque mesmo que você consiga, e mesmo que ganhe medalhas, o que mais vai ficar na sua memória não é a sensação de estar no pódio recebendo a medalha, mas tudo o que foi preciso para chegar até ali. E no fundo, é disso que se trata. Porque quando você atinge esse ponto, Sim, logo acaba pensando: tá, e amanhã, o que eu faço com a minha exato. vida? Sabe? É quase como se o processo tivesse acabado agora. O processo acabou. E eu percebi isso até durante a minha lesão. É parecido, de certa forma, porque eu estava passando por aquela lesão e era algo muito sério. Eu fiquei em casa, numa cadeira de rodas, por alguns anos. Quer dizer, eu estava trabalhando. Tudo isso aconteceu durante a Covid. Eu ainda fazia palestras online e coisas assim. Mas eu não conseguia. Eu tinha uma prótese só. Mal conseguia usar muletas. Com certeza eu não conseguia fazer nem de longe o que fazia antes. Mas teve um dia em que eu estava na cozinha, sentada na cadeira de rodas, e nada tinha mudado nas minhas circunstâncias. Minha perna não estava melhor naquele momento. Eu já tinha passado por todas aquelas cirurgias. E eu estava servindo uma xícara de café para mim mesma quando percebi que estava feliz. E eu realmente me sentia feliz. Na hora, eu congelei e pensei: como assim eu estou feliz? Eu estava na mesma situação de sempre. Nada tinha mudado. E eu percebi que estava feliz porque eu estava resolvendo problemas, trabalhando em algo todos os dias. O meu foco era: como eu volto a ter minhas pernas? Como eu volto a me sentir confortável? Como eu volto a fazer as coisas que amo fazer? Então eu estava testando tudo, fazendo biohacking, conversando com várias pessoas e fazendo terapia de calor e frio. Eu estava pesquisando, fazendo tudo isso. E eu percebi que estava feliz. E não era porque eu tinha chegado a algum resultado. Eu estava feliz porque estava resolvendo problemas, porque aquilo me dava propósito e porque eu estava no processo de construir alguma coisa. Era isso que trazia felicidade. E isso é muito parecido com ser atleta ou ter uma meta enorme. É se apaixonar pelo processo. É perceber isso. Porque se você ainda não chegou ao pódio, ainda não consegue olhar para trás desse jeito. Mas é reconhecer que esse processo é o que realmente está trazendo realização e felicidade para você. Estar no pódio ou alcançar a sua meta é quase só um alívio, porque você pensa: tá, consegui. Mas não foi isso que trouxe a sensação de realização. Sim. Por que você acha que existe um número considerável de atletas, especialmente no nível olímpico, que, depois de realizar o sonho ir às Olimpíadas ou ganhar medalha, entram em uma depressão profunda? Tem até um documentário chamado Weight of Gold. Não sei se você já viu. Sim, já vi. E é triste ver esses atletas incríveis, não todos, vivendo picos muito altos e depois quedas muito profundas logo depois das Olimpíadas, em questão de meses. Eles ficam se perguntando: qual é o meu propósito? Quem sou eu? É quase como se ganhassem uma nova identidade, mas não soubessem como lidar com ela. Sim. Por que você acha que isso acontece com tantos olímpicos que passam por... E não sei se isso acontece da mesma forma com paralímpicos, mas você conhece outros atletas que passaram por isso? Com certeza conheço atletas passando por isso agora mesmo. Sério? Porque as Paralimpíadas e as Olimpíadas acabaram de terminar. E sim, isso é enorme. E vou te dizer uma coisa: mesmo quando você ganha medalhas, sente isso depois. Por quê? Acabou de viver o ponto mais alto possível. É o melhor do exatamente mundo. por isso. E aí desaba É isso depois? mesmo. Por quê? Sim, essa é, quer dizer, uma parte enorme da questão. Sem dúvida, não existe nada igual a... Não existe nada igual à sensação de ser a melhor do mundo, ou de tentar se tornar a melhor do mundo, depois de todos os anos que isso exige. Muitos anos. Toda a energia, tudo o que você coloca nisso. E ainda tem o fato de competir no maior palco do mundo. E quando isso acontece, é como se o mundo inteiro estivesse olhando, tudo encaixa, tudo se alinha. E de repente, do outro lado disso, tá uma vida real. E simplesmente, você não tem mais aquela adrenalina. Não tem mais aquele impulso e é difícil encontrar essa mesma motivação em qualquer outra coisa. Você não acorda treinando para, sei lá, gravar o seu podcast. É outro tipo de energia. Então existe sim uma queda depois, eu acho, independentemente do resultado.
E é por isso que eu digo que é tão importante se apaixonar pelo processo e estar realmente presente na jornada. Porque é isso. Quer dizer, no fim das contas, é para isso que a sua mente vai voltar. E é isso que mais importa. E eu também acho que a gente coloca expectativa demais naquele único momento, como se tivesse que ser a melhor prova, a melhor competição da sua vida só porque é a Olimpíada. Você não faz ideia do que vai acontecer. As condições podem estar horríveis. Pode ser que alguma coisa não esteja organizada como deveria. Pode ser que você mesmo não esteja tão bem quanto imaginava. A gente trata aquilo como o auge absoluto e o momento mais importante da carreira esportiva. Mas, no fim, é só um dia. É só um dia. E qualquer coisa pode acontecer naquele dia. Qualquer coisa. Exato. Então eu acho que a gente cria essa visão, esse sonho de competir nos jogos. E às vezes chega lá e acaba completamente decepcionado com a experiência. Ah, sim. E pode ser qualquer coisa que aconteça naquele dia que te derrube. Então, eu mesma fiquei um pouco decepcionada até depois de ganhar prata. Eu ganhei prata e bronze. Mas por que você se sentiu assim? Eu fiquei grata por ter Sim. conquistado aquilo. Pensei, sim, sou muito grata. Mas ao mesmo tempo, me senti um pouco decepcionada, sabe? Porque eu poderia ter performado melhor. Depois vieram algumas coisas na minha cabeça e eu pensei, nossa, eu poderia ter forçado ainda mais para buscar aquele ouro. E isso pode te consumir por dentro, sabe? Mas o que eu amo nessa jornada é que pela primeira vez eu estive realmente presente nos meus treinos durante aqueles 2 anos que antecederam tudo isso. Porque eu tirei um tempo depois do Dancing with the Stars e das Paralimpíadas. Ou melhor, das minhas primeiras Paralimpíadas. E depois voltei para os Jogos Paralímpicos. E vou te contar o que realmente me fez voltar e mudar um pouco a minha perspectiva sobre tudo isso. Foi porque quando entrei no Dancing with the Stars, quando fui fazer a turnê da Oprah e tudo aquilo, eu tinha acabado de ganhar uma medalha nos Jogos Paralímpicos. E estava muito nesse modo de conquista de pensar. O que vem agora? O que vem agora? Aí decidi voltar para os meus segundos Jogos Paralímpicos e competir em algumas etapas da Copa do Mundo. Naquele momento, eu era azarã e estava muito abaixo do nível das outras. Quer dizer, não que eu fosse horrível, mas eu realmente não estava no mesmo patamar de quem continuou competindo sem parar. E eu lembro que estava no portão de largada, na Itália, disputando uma etapa da Copa do Mundo. E estava tudo congelado, nublado. E a pista estava super traiçoeira. E assim, eu tenho 2 pernas protéticas. Nem sinto meus pés no chão de qualquer forma. Então eu estava caindo, frustrada, tentando ajustar as pernas e entender o que fazer. Aí voltei pro quarto me perguntando, por que eu estou fazendo isso? Eu nem precisava estar aqui. Eu já tenho uma carreira fora disso. Eu não preciso estar aqui. Por que estou fazendo isso? E eu pensei, se amanhã for mais um dia ruim, eu simplesmente paro por aqui. Chega! Eu não preciso estar aqui. E naquela noite, eu já estava me arrumando para dormir. Às 11 da noite, eu recebi uma ligação da recepção. A gente estava hospedado num vilarejo minúsculo na Itália, numa casinha simples lá nos Dolomitas. Aí me ligaram dizendo que tinha alguém lá embaixo querendo falar comigo e eu pensei, quem será? Deve ser meu técnico, imagino. Então coloquei o pijama e desci. Quando eu desci, tinha uma menina jovem parada ali, com 2 pernas protéticas, Nossa. cercada por 5 pessoas. Eles viram no Instagram que eu estava naquele vilarejo e entraram no carro. Dirigiram 4 horas para me encontrar. Nossa. Eles bateram em todas as portas daquele vilarejo para me achar. Meu Deus. E tudo isso para Nossa. entender como eu praticava snowboard com 2 pernas protéticas, para que ela também pudesse fazer o mesmo. Incrível. Só isso por si só, talvez já tenha valido toda a experiência. Sim. E valeu mesmo. Isso mudou completamente a minha visão sobre por que eu fazia o que fazia. Uau. E aquilo tirou completamente de mim essa pressão de pensar, eu estou aqui para ganhar medalhas. Porque eu percebi que não era disso que se tratava. Eu acabei sentando com ela. Estavam os avós dela, uma tradutora e o técnico que fazia as próteses dela. E todos estavam tentando entender como eu ajustava as minhas pernas. Que incrível. Passei a hora seguinte com eles. E quando saí dali, pensei na hora. É por isso que eu faço isso. Não para ganhar medalhas, não para ser a melhor do mundo, mas para mostrar às outras pessoas que elas também podem fazer isso, que também podem viver os próprios sonhos, não importa os desafios que enfrentem. Sim. E isso mudou completamente a forma como eu passei a encarar os meus treinos dali em diante. Eu sabia com tanta clareza o meu porquê,
que não importava o quanto as coisas ficassem difíceis. Eu sabia exatamente porque aparecia ali todos os dias. Nunca mais me perguntei, por que eu estou fazendo isso? Eu sabia por que fazia aquilo. E foi muito mais gratificante ter essa resposta e não estar fazendo aquilo só por mim, mas para mostrar o que é possível. Para que outras pessoas também possam acreditar que conseguem alcançar os próprios objetivos. Sim. E, para ser um exemplo do que é possível, e isso mudou completamente a minha perspectiva e a forma como eu entrei naqueles Jogos Paralímpicos. Eu estava tão calma, presente, grata. Eu levei toda a minha família comigo para as competições, coisa que eu não fiz nas minhas primeiras Paralimpíadas. Nas primeiras, eu estava tão focada, Tipo, não me distraiam. como se todo mundo tivesse que sair da frente, e eu só focasse no que precisava fazer. Mas nessas Paralimpíadas, eu levei minha família comigo e curti cada momento. Até na hora de competir, eu competi... Claro que eu poderia ter competido com mais força e melhor, mas o que mais me orgulha é que eu estava muito presente enquanto competia. E... então, sim, tem algumas coisas aí no meio. É saber por que você está fazendo aquilo que está fazendo e entender que isso não pode estar baseado no resultado final, nem em coisas brilhantes que só chamam a atenção. Porque isso não é um porquê forte o suficiente para te sustentar ao longo de todo o processo. E também é importante estar presente o bastante para realmente aproveitar. Aproveitar o processo. Sim, Sim. aproveitar a jornada. Porque é isso, essa é a parte mais importante de tudo. Isso é lindo. Se não, no fim, as medalhas só juntam poeira, ficam penduradas na parede. E você pensa, que legal! Mas o que realmente importa é poder olhar para trás e dizer qual foi o significado daquilo tudo. E essa é a parte mais importante, que você leva consigo ganhando medalha ou não. Sim. Então, Estou adorando tudo isso. Seu novo livro se chama Bounce Forward. Quero que todo mundo vá comprar um exemplar. Já está disponível. O subtítulo traduzido é 21 ferramentas para viver uma vida sem limites. Você também está no Instagram. As pessoas podem te acompanhar por lá e ver o seu conteúdo e a sua jornada também. O tema que eu mais escuto em tudo o que você está dizendo é permanecer presente, cuidar da família e dos amigos e aproveitar o processo. É isso que eu estou ouvindo como uma espécie de síntese desses últimos 25 anos, do que você fez, do que gostaria de ter feito mais, de onde está agora e do caminho para onde está indo. Acho que fiz essa mesma pergunta a você há 10 anos aqui no programa. Então fico curioso para comparar com as suas respostas daquela época. Essa é a pergunta das 3 verdades. tá. Então, num cenário hipotético, já fomos ao passado, já avançamos 25 anos no futuro. Agora, imagine o fim da sua vida, lá na frente, bem no futuro, e pense em toda a sua trajetória, em toda a sua experiência de vida. E é o seu último dia na Terra. Você realizou e criou tudo o que queria, mas, por alguma razão, nesse último dia, precisa levar todo o seu trabalho com você, todos os seus livros e todo o seu conteúdo. Tudo vai para outro lugar. É um cenário hipotético. Sim. Mas você pode deixar para o mundo 3 lições. E isso seria tudo o que restaria do seu conteúdo. Essas 3 lições. Tá bom. Eu chamo isso de as 3 verdades. Quais seriam essas 3 verdades para você? Eu diria que os seus problemas não são um obstáculo no caminho do seu propósito. Os seus problemas são o caminho até o seu propósito. Porque quando você os encara de verdade, eles te ensinam o que você realmente quer e o que de fato tem significado para você. A segunda seria: nós somos capazes de muito mais do que imaginamos. E não importa qual adversidade esteja diante de você, você é capaz de muito mais do que imagina. E é importante se apoiar nisso, ter essa certeza, entender que os seus desafios não precisam te paralisar. Na verdade, eles podem abrir portas para você descobrir o quanto realmente é capaz. Sim. E eu diria que a terceira é que contribuir importa. Seja oferecendo apoio a alguém, colocando a sua voz em alguma causa, compartilhando a sua arte ou a sua música. Contribuir importa. E isso me faz acreditar que nós fomos feitos para isso, porque faz muito bem.
Sim. É muito bom quando você aparece no mundo e oferece aquilo que tem para compartilhar. Isso importa. Isso é lindo. Quero que comprem o seu livro, Bounce Forward. Peguem também um exemplar para um amigo. Esse livro realmente vai inspirar vocês. Seja qual for o desafio ou o problema que você esteja enfrentando, esse livro vai inspirar você a atravessar tudo isso com mais paz e propósito. Última pergunta para você, Amy. Antes, eu quero reconhecer a sua contribuição, por ser constantemente uma luz num mundo em que tanta gente sofre. A sua voz importa, e eu sou muito grato por você. Obrigada. Nos conhecemos há 10 anos e já fizemos muita coisa juntos. E você continua aparecendo e inspirando muita gente. Então eu Obrigada. te agradeço. Sou grato pela sua contribuição. E eu estou animado para ver como você vai entrar nessa próxima fase, nesse seu novo caminho, vivendo com presença, aproveitando o processo, se aprofundando na família, nos amigos Sim, e também sim. se permitindo receber mais da vida. Última pergunta. Qual é a sua definição de grandeza? A minha definição de grandeza é viver uma vida de possibilidades e ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo. Amy Purdy, muito obrigado. Eu admiro você. Obrigada. Incrível. Eu me lembro do Dr. Eben sussurrando no meu ouvido. Ele disse: Amy, seja lá no que você acredita, pense nisso agora. Nossa, isso me dá vontade de chorar. Eu não costumo falar muito sobre isso, mas ele disse: pense nisso agora, seja qual for a sua religião, seja lá no que você acredita.